Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast Transportar é Preciso. Muito bom você estar aqui conosco e hoje estamos aqui num cenário diferenciado, tá? Cada dia podcast Transportar é Preciso não para não, a gente engatou a segunda, eu sei que muita gente aí só sabe usar carro de câmbio automático, então não sabe o que eu quis dizer com engatar a segunda. Mas nós estamos só acelerando e as coisas cada dia mais prosperando aqui no nosso podcast, que a gente vai melhorando a cada vez. Eu, Adriano Paranaíba, seu podcast, estamos aqui gravando esse episódio para falar de um assunto assim que mexe muito com a mobilidade urbana, que é a questão dos aplicativos de transporte, né? Então nós temos aí um crescimento muito grande. Depois da pandemia, né, precisou de muito delivery, precisou de muita entrega. Então você teve aí o crescimento que já era grande da questão de aplicativos de carro e agora aplicativos também de motos, que a gente tem bastante. E vocês sabem que a gente aqui, quando traz convidado, não traz Zé Mané, não. A gente só traz a nata, os caras que entendem. Então eu trouxe hoje aqui para conversar sobre a questão do transporte de aplicativos, sobre a realidade dos motoristas, dos profissionais, de como está o nosso cenário. Eu trouxe aqui para conversar com a gente o Miguel Veloso, grande Miguel Veloso. Obrigado por você estar aqui comigo. Miguel Veloso, ele é representante dos motoristas de aplicativo em Goiânia, tem a formação acadêmica em gestão pública e ele é líder comunitário. Ou seja, é, é tudo que a gente precisa numa pessoa para entrevistar. O cara conhece da prática, conhece da teoria e é isso aí, né, Miguel? Obrigado, bem-vindo, cara. Eu que agradeço demais, Adriano Paraíba. Muito obrigado à sua audiência, aos seus telespectadores. E estamos aqui para tentar conversar um pouquinho sobre esse tema, que às vezes ele é um pouco polêmico também. Mas muito obrigado pelo carinho de estar aqui com você. Pouco polêmico nada, esse tema é polêmico, é muito, não é É, pouca bobagem esse tema, ele é muito polêmico, né? Só para a gente contextualizar aqui, o pessoal que está acompanhando a gente, nós saltamos de 30 mil para mais de 278 mil, hoje já deve estar beirando os 300 mil pessoas envolvidas, motoristas, pessoas que ganham a vida, que vivem do aplicativo. Recentemente, a gente teve o novo ministro do Trabalho, criando uma série de polêmicas, né? Falando, ó, tem que registrar todo mundo, tem que mudar a legislação. Se a Uber não gostar, a Uber que vai embora, a gente chama o Correios, né? Eu fico com medo do pessoal ficar extraviado lá em Curitiba, mas tudo bem. E é engraçado, um ponto que eu quero, e a gente já participou, tanto eu como o Miguel, a gente, pessoal, a gente participa de um movimento muito bacana, que é o Mova-se, o Fórum de Mobilidade Urbana, onde você tem aí especialistas de diversas áreas relacionadas à mobilidade urbana, e lá a gente faz muitas discussões, tem muita polêmica, o que é importante, tem que ter polêmica, você juntar um sim. monte de gente que pensa igual, mas ninguém cresce intelectualmente, né? Então, a gente observa lá muitas discussões e esse tema tomou muito conta. E você que já acompanha o nosso podcast sabe que a gente, no ano passado, falou dessa questão das relações de trabalho no exemplo lá de Madrid, lá da Espanha, né? Que o governo fez exatamente o que o governo brasileiro está querendo fazer e você teve aí um movimento muito maluco que foi os próprios motoristas de aplicativo não quiseram essa situação. Então, a gente Exatamente. quer conversar aqui com o Miguel para a gente ver do ponto de vista de quem está trabalhando. Então, Miguel, eu quero que você primeiro contextualize hoje como é que é o trabalho das pessoas que estão prestando esse serviço, que estão trabalhando hoje, que vive, né, de fazer entregas, de transportar passageiros. Bom, Adriano, primeiro, o que a gente precisa entender é que agora esse novo modelo já não é mais um bico, como chegou no Brasil, como uma forma de ser um bico, de ser um ganho extra. Então a primeira coisa que precisa entender é que já não existe mais esse bico. Isso já é uma profissão e existem muitos pais, mães de famílias que dependem, né, do transporte da categoria como profissional por aplicativos, tanto do delivery quanto como motorista, agora com a nova mobilidade que é o transporte de passageiro via moto. Então, precisa entender que não é mais um bico, né? Isso é uma profissão que chegou para ficar e que se as grandes empresas que estão resolverem sair do Brasil, vão surgir outras, porque é uma profissão que chegou para ficar definitivamente. Então, o que a gente observa a partir daí? Que a partir desse ponto,
a gente precisa criar mecanismo para que esses profissionais se sintam acolhidos na cidade, né? E visando esse acolhimento, precisa entender que essa categoria ela fomenta hoje o mercado com milhões, bilhões, né? O Brasil hoje são 922 empresas hoje no Brasil que fomenta milhões Nós estamos falando de empresas de aplicativo. de aplicativo. Não é? Porque quando a gente fala em Né? aplicativo, o pessoal fala de Uber e iFood. E iFood, que são as mais populares. Mas tem muita. Né? Tem muita empresa Então são praticando. muitas empresas. Hoje a gente tem milhares de empresas já, inclusive empresas regionais, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, né? Goiânia, Minas Gerais. Então, vários empresários criaram-se novas empresas local, que fomenta a economia do local, da cidade. Então, precisa ter esse primeiro ponto de pensamento. Essa categoria chegou para ficar e não é mais um bico. Ela é uma profissão que vai ficar independente das maiores empresas aí de transporte. Que legal. E assim, o cara ele pode trabalhar ao mesmo tempo para vários aplicativos. Ele pode... como é que é essa relação do... Porque assim, quando a gente fala em trabalhar, o pessoal já pensa na tal da CLT. Ó, tem que assinar a carteira de todo mundo e Esse tal. é o problema. Então, eu quero que você converse um pouco com isso, porque assim, eu não sei até onde o que atrapalha verdadeiramente o prestador de serviço, essa categoria, essa profissão. Adriano, eu acredito que os problemas de mobilidade urbana, porque fala assim, o cara trabalha numa profissão de risco. Peraí, o risco não é porque ele não tem a carteira assinada, é porque... O trânsito é caótico, é porque é horrível o trânsito. Eu quero saber a tua opinião, porque aqui o Adriano vai falar a opinião dele, mas eu trouxe você porque eu quero ouvir o do cara que conhece do Paranauê, né, velho? Precisa entender, Adriano, que quando a gente fala de riscos no segmento do aplicativo, nós não estamos falando de risco econômico só. Estamos falando de risco pessoal. Criar-se um mecanismo de proteção que garanta, né, a proteção desses profissionais na via. Por exemplo, um entregador de iFood, um entregador de delivery, digamos, né, ou até mesmo um transportador que transporta passageiro via moto. Né? Então, eles precisam ter essa segurança de que eles realmente... pode sair do ponto X, onde ele pega o passageiro, e vai deixar o passageiro dele lá em segurança no ponto A, né? Ponto Y, ponto B. Então, o que acontece? Quando a gente fala de segurança, todo mundo pensa que é a segurança que esses profissionais estão procurando é estabilidade CLT. Então, existe uma diferença muito grande quando se trata dessa segurança, né? O que é a segurança? Vocês querem o quê? Vocês querem CLT? Essa é uma discussão muito polêmica no meio dos profissionais para aplicativos, porque eles não querem. É fato que já aconteceu isso em outros países. Quando o governo... A grande maioria não quer CLT. Não quer CLT. Por que não quer CLT? Imagina que você tem a sua independência de horário, né? Você tem a sua independência para levar a sua criança na escola, para buscar a sua criança na escola, e de repente você se torna CLT. A CLT você tem que seguir o horário do patrão. Que nem a gente falou agora, o cara pode trabalhar hoje para vários aplicativos. Não tem como. Todo mundo como. vai assinar a carteira dele Então ao mesmo tempo. Ele já vai ter um problema muito grave aí, que é de ter um aplicativo só. Então, quer dizer, a opção dele já foi limitada. Então, quando se fala CLT, a grande maioria dos profissionais já não quer mais discutir isso aí. Isso então é uma polêmica grande quando se entra nessa questão de CLT, que é o que está acontecendo recentemente agora, né? O ministro está discutindo essas questões. Aplicativo sair do Brasil, não vamos pôr o correio. Aí é outra questão, que eu até brinco com os meninos e falo, peraí, então quer dizer que você vai usar o transporte, agora nós vamos ter também o direito de falar, 7 dias a gente chega aí na sua porta, né? Não tem condição, Adriano. Os caras não conseguem entregar a carta, velho. Os caras não conseguem entregar a carta, vai entregar gente. Vai entregar a tua comida. Vai chegar vencida a comida lá, chega estragada.
Como é que vai ficar essa questão, né? É problema. Então tem que pensar, né? Tem que analisar tudo isso aí para que lá no futuro não tenha um problema gravíssimo, né? Hoje nós temos 3 empresas fortes no Brasil, que atuam no Brasil. A Uber, a 99 e o iFood. Tem outras Cabify, InDrive, né, que são secundárias, mas as grandes mesmo são essas. Imagina essas empresas saírem do país, porque eles não vão assinar 911 mil carteiras, né? E depois mais cerca de 1,5 milhão de funcionários para cada uma delas. Então eles não vão fazer isso. Então o que precisa ser discutido? Qual é a segurança que vocês estão precisando? Tem que chamar a categoria, tem que sentar, tem que ouvir, né? É importante isso. Para que tenha depois um resultado final positivo para ambos os lados. A gente entende que é necessário regulamentar. Isso é importantíssimo. Ninguém aqui está fugindo, né, dos compromissos da regulamentação. Tem que ter, é bacana. Mas a CLT é o melhor jeito de regulamentar? É o melhor jeito de proteger? Essas questões precisam, tem que ser né, discutidas. Né? ser discutidas. Porque no Brasil tem eu não gosto de usar a palavra tara, mas é tipo assim, se o cara não está na CLT, já é considerado informal. Quem não está na CLT transportando, ele não é informal, né? Não, por exemplo, os motoristas e os profissionais por aplicativo hoje, uma boa parte desses profissionais estão com MEI. São MEI. Então eles estão regular. Né? Porque vende essa ideia de se o cara não tem CLT, ele é irregular, ele não tem segurança, ele não tem garantia nenhuma. Se ele tem MEI, né? Ele é regular. Então ele está trabalhando ali de forma regular. É evidente que nós estamos ainda conscientizando, né, para que toda essa galera crie um MEI ou passe a aderir aí também até um programa de INSS via particular, né, que é muito simples de fazer isso. Fazer uma previdência privada. O próprio MEI, o cara consegue assinar lá exatamente. A previdência. Né? Eu acho assim, discutindo isso com vários e vários grupos de profissionais por aplicativo, o que a gente chega à conclusão? O que hoje, de fato, esses profissionais precisam é que os aplicativos, isso da parte do aplicativo, não é governamental, né? As empresas, grandes empresas aí que atuam no mercado como mobilidade, é que eles pensem um pouco nesses profissionais e tenham um valor um pouco mais, como se diz, mais considerável, né? Mais considerável, para que esses profissionais se sintam mais acolhidos da parte do aplicativo. Uma taxa melhor, né? Por exemplo, um aplicativo hoje como a Uber, ela chega a cobrar 40% de cada viagem no profissional. Então, quer dizer, não custaria nada chegar a um acordo aí, 20%. Hoje já tem a 99 que você faz um número X de corrida, a partir dali eles caem a taxa dele. Então, quer dizer, se todos os aplicativos aderirem a esse programa, essa é uma das grandes reclamações dos profissionais. Mas tem muitos aplicativos, como você falou, 99, aí o cara desliga o Uber e liga o 99. Então, a pessoa consegue via... Eu vejo assim, que não precisava Você falou uma coisa muito bem, é uma conscientização entre os dois. Não precisa do governo entrar e obrigar. Exatamente. Né? Você precisa de ter esse ambiente competitivo mesmo para o cara até mesmo... As empresas disputar o profissional. Ele decide onde ele vai trabalhar, qual o aplicativo que ele liga. Né? Hoje todo profissional hoje, ele anda com os 3 aplicativos. Ele decide qual aplicativo é. Ali, agora tem horário que um aplicativo X está melhor que o outro. Né? Tá chamando mais, os valores são melhores. Então o próprio, né, profissional ali vai decidir qual aplicativo que ele vai rodar. Que legal. Agora você imagina, Adriano, se torna CLT. Putz. Você, quanto empresário, eu vou contratar você e aí a outra empresa. Não tem como, a legislação nossa não permite a gente se contratar. A CLT nossa é da época do Getúlio Vargas, né, pessoal? Pessoal, é da década de... Sim, é um mundo... Assim, muitos liberais, eu sou um liberal, eu sou contra a CLT, mas assim, na época que foi criado, foi uma ideia boa. Só que ela não foi modernizada, ela não foi alterada e hoje é um grande... Atrapalha mais ela do que não ajuda. Seguiu, né? Ela não acompanhou o crescimento.
Então, quer dizer, as regras da CLT são as mesmas de Getúlio Vargas. E olha o tempo que nós andamos. Não, se a gente Olha, parar, o mundo da década, na virada do milênio, o mundo já é outro da virada do milênio para nós cá. caminhamos muito. Nós andamos muito. Acho que precisa ser repensado diversas coisas aí para que a, a, a partir de então, né, possamos começar a concordar de fato com a CLT. Então, hoje o que nós temos de garantia, Adriano, eu posso afirmar para você, quando você quer ser amigo do profissional por aplicativo, não traga essa discussão de CLT para ele, porque ele não vai Olha querer. aí. Ele é patrão de si próprio. Por que ele vai querer trabalhar para outro? Com um salário fixo, sendo que ele pode fazer o salário dele. Não tem sentido. Eu tenho um grande amigo, que é o Rodrigo Saraiva Marinho, um grande advogado, e uma vez ele foi chamado para fazer uma discussão na Câmara dos Deputados. Não sei se todo mundo sabe, a Câmara dos Deputados hoje tem mais de 88 projetos querendo dar pitaco na vida do motorista. E uma vez ele foi convidado como advogado para poder falar lá numa plenária, né? Então eles chamam especialistas e os deputados ficam falando. Tinha um deputado lá, não vou nem revelar quem que é o deputado, né? Que é o namorado da Fátima Bernardes, então não pode falar que é ele. Ele falou assim, mas é muito cruel, eu fico com dó do motorista, do cara que vai entregar o iFood lá em casa. Aí o Rodrigo só deu a seguinte invertida nele. Então dá gorjeta pro cara, ué. Você tá achando que o cara... eu fico com dó, eu acho que a Uber explora o cara. Mano, vai no aplicativo e dá lá. Você pode dar tanto valor que você quiser de gorjeta pro motorista. E isso faz com que o cara queira atender bem. Sim, com certeza. Essa questão da gorjeta, como é que é vamos discutir aqui alguns tabus. Esse negócio da gorjeta faz a diferença? Adriano, eu vou ser sincero para você. O profissional por aplicativo, ele não está pedindo esmola, ele está trabalhando. A gorjeta é interessante quando você dá de coração. Sim. Não olha para o profissional como um coitadinho. Ele não é um coitadinho, ele é um pai e mãe de família que está levando o mantimento para sua casa. E olha lá que tem muitos deles que ganham mais que alguns aí que estão em escritórios. Olha aí. Né? Então, assim, precisa ser pensado políticas públicas para essa categoria, precisa, né? Principalmente no quesito segurança, principalmente no quesito de pontos de apoio para esse pessoal, que aí sim entraria a parte do governo, né? Criando pontos de apoio onde esse profissional pudesse se descansar, pudesse, sei lá, aí, levar um alimento, fazer um lanche, uma área carregar. De descanso, uma área de descanso, né? Fazer um lanche, usar um banheiro, né? Carregar o celular. Então, esse tipo de política é que precisa ser pensado para esse profissional, né? Mas a gente não tem nem asfalto direito pro cara rodar o carro. Então, tá de sacanagem o governo. Aí o governo quer o quê? Ele quer fazer política pública que mexe no bolso de outro e não no dele, cara. É surreal o governo. Aí você olha para esse profissional e eles querem isso, apoio, né? Olha aí. Não são coitadinhos, não são, coitadinhos, você sabia que mais de, vamos colocar aqui, por volta de 7,6% dos motoristas no Brasil, motoristas de carro, Uber, eles são formados em universidades, tem curso superior. Motoqueiro cai aí para 4,5%, que tem curso superior. Então quer dizer que é uma galera muito grande, se comparar que tem 1,5 milhão hoje cadastrado nas plataformas. Por que esse cara está trabalhando se ele tem curso superior? Por que ele é motorista? Por que ele é entregador do iFood? Porque ganha mais do que na profissão dele. Ué, é lógico, né? Eu conheço pessoas que são, no meu grupo mesmo de convívio, pessoas que têm formações boas, mas tá como motorista de aplicativo, porque está ganhando mais e a estabilidade do horário é interessante para ele. E uma coisa que é legal é o que você falou, a questão do horário, é outro tabu que eu queria discutir aqui contigo. Tem gente que fala assim, tadinho do motorista, ele trabalha 18 horas por dia, 18, 14 horas por dia e tal. Nós temos que ajudar ele a não ter que estar... Por que o cara trabalha esse tanto de horas? É realidade? Olha, hoje, a realidade do profissional para aplicativo, ele trabalha hoje de 12 a 16 horas. Alguns trabalham mais.
Mas é porque o cara é escravo para trabalhar dessa forma? Não. É porque ele quer trabalhar. Quanto mais ele trabalha, mais ele ganha, né? É natural. Independente. Agora, vamos voltar aqui à questão do trabalho convencional, que ele tem que entrar um horário e sair, né? Cumprir 8 horas de trabalho. Não, ele pode cumprir 16 horas. Então se fizesse, É. vamos voltar, CLT, se mete CLT na galera e o cara só pode trabalhar 44 horas, você vai derrubar a renda de muita gente. A Uber perdeu cerca de 4 mil motoristas em Goiânia, só porque eles colocaram um programa de 12 horas. Então, quer dizer, Então a Uber criou um programa para o cara não trabalhar mais que 12 horas e a galera saiu. Porque aderiu queria trabalhar a outros mais. aplicativos, porque queriam trabalhar mais. Olha aí. Quer dizer, você tem um carro de aluguel, né? Hoje um veículo alugado para um motorista aí, ele custa em torno aí de 450 por semana. Você trabalha 12 horas por dia, né? Digamos que ele paga esse veículo aí, uma semana de trabalho, ele paga o aluguel do veículo. As outras 3 semanas é de lucro para ele. Por que ele vai ficar parado, sendo que ele pode ganhar muito mais? O custo é o mesmo. Se ele trabalhar mais, ele ganha mais, né? Ué. Quer dizer, então assim, a Uber perdeu cerca de uma vez, assim, 4 mil motoristas que aderiu a outra plataforma porque não gostaram da ideia de ficar 12 horas. E depois eles bloqueiam o aplicativo, depois de 12 horas, te dá um descanso. Eles voltam depois, mas beleza. Mas esse período de descanso aí, eles perderam 4 mil motoristas. E aí volta no que você falou. Não faz sentido você bloquear o cara, porque ele não vai, na verdade, descansar. Porque como ele não tem infraestrutura, ele não tem um ponto de apoio, para descansar ele tem que ir em casa. Às vezes ele está num lugar longe para cá. Então, às vezes é um custo maior para ele. Ele acaba não descansando coisa nenhuma. Naquele momento ele desliga a Uber, que foi bloqueada ali. E liga outro. E liga o outro. E vai continuar trabalhando. Se houvesse pontos de apoio ao longo da cidade, ele efetivamente descansaria. Aí sim, aí a cidade influenciaria esse parceiro a ir lá para o ponto de apoio, ele colocaria um destino, ele já saberia, tô com 11 horas trabalhadas, então vou pôr um destino aqui, tem 1 hora para me chegar no ponto de apoio. Aí sim. Mas ele tá lá no fim do mundo. O bairro dele é no outro extremo da cidade. Ele vai voltar para casa para fazer o quê, né? Vai descansar, ele vai ligar o outro aplicativo e continuar normal. E acabou. E é isso aí. Então, essas questões aí, eu acho que o governo, é importante o governo entrar para defender esses profissionais, mas da forma correta, ouvindo o que eles precisam, o que eles querem, o que é bom, porque não é só a questão de taxações, né? Uhum. Obrigações, deveres, mas e o que nós ganhamos? Exato, tem que dar incentivo, não obrigação. Exatamente. Seria isso, né? Incentivar a profissão, para você ter a verdadeira segurança da profissão. A gente falou aqui de escravo, você usou a palavra escravo. Outro tabu. As empresas não dão nada para os motoristas ou elas dão alguma coisa para os motoristas que não seja monetariamente falando? Eu lembro que uma vez você falou para mim de seguro e tal. Alguma coisa é oferecida pelas empresas? O que acontece? Hoje nós estamos como representante dos profissionais por aplicativos, né? E aqui de forma nenhuma eu vou defender a empresa. Sim, claro. Nós estamos buscando aqui melhorias para os profissionais. Você é o cara que aperta a empresa para dar mais coisa para o profissional. E o mercado. Que acontece? E mercado é isso. Exatamente. Mercado a empresa sabe disso. Mas a gente tem que ser justo. O que a empresa hoje oferece para esse profissional? A Uber hoje ela tem um seguro de vida, ela tem um seguro de acidente, né? Então, ela tem um seguro de médico, caso você precise. Porém, existe uma ressalva, você precisa estar logado. Quando você está logado no aplicativo, aí sim você tem direito a esses benefícios. É errado isso? Não. Por quê? O cara pode estar numa balada, né? Não está trabalhando e sofre um acidente. Ele tem o direito do seguro? Não, ele não estava no exercício da atividade. Então, a empresa entende dessa forma. Agora, se ele está fazendo uma entrega, se ele está carregando alguém e ele sofre um acidente, naquele momento ele está assegurado. Ele pode ir, pode entrar, pode... Disso, não. Exatamente. Então, assim, muitos
profissionais não sabem dessa segurança que eles têm. Então a gente sempre está orientando nos grupos, sempre está gravando vídeo, falando, olha, existe isso que é para vocês. Na pandemia, por exemplo, o governo criou algo bacana, né? O profissional que fosse acometido de Covid, ele poderia ficar 15 dias e poderia ser, inclusive, estendido esse período. Quer dizer, o aplicativo pagaria aquele profissional enquanto ele estava, né, fazendo tratamento do Covid-19. Então, existem esses benefícios que é do profissional, né? Agora, é evidente, se o profissional não está logado, aí é onde a gente entra, mais uma vez, sempre aconselhando. Pague o INSS, contribua com o INSS. Se não querem contribuir com o INSS, crie o MEI. Ali você está assistido, né? Não necessariamente seria, né, obrigatoriamente, tem que ser CLT para poder ter segurança. Não, paga o INSS. Vai ser a mesma segurança da CLT, você vai ter a liberdade que você tem, que você gosta. E vamos ser sinceros, todo mundo ganha mais, né? Porque na CLT a empresa paga muito mais caro, o profissional paga os descontos que a CLT traz. Então, assim, isso é uma coisa que é interessante. Então, aí parte para uma questão de educação financeira, né? Exatamente. Porque ele não paga tanto, sobra mais dinheiro, mas o que ele vai fazer com esse dinheiro a mais? Aí ele vai fazer uma previdência, seja, que nem você falou, faz um INSS, faz uma previdência Não é tão privada, caro. Hoje faz um plano de saúde, daqueles até o aplicativo te oferece plano de saúde hoje de R$9, Olha aí. né? A 99, por exemplo, ela te oferece plano de saúde de R$9, plano de seguro de R$9 do seu carro. Olha aí, cara. Quer dizer, conhecer um pouquinho da empresa que você está trabalhando é importante, né? Para você saber quais os direitos que você tem. Porque ela tá disputando você com outro aplicativo. Com outro aplicativo, É né? mercado, né? Eles não dão porque eles são bonzinhos, Não, porque eles amam você. jamais. Porque eles estão querendo que você trabalhe e faça a entrega para ele. Exatamente. Isso é bom. A 99 criou recentemente um programa que eu achei bem, bem legal, o programa que eles criaram. Por exemplo, você faz 10 viagens, natural deles cobrar 40% de cada viagem. Mas a partir da 11ª viagem, eles te cobram 19%. Oh, Quer dizer, você pode fazer 1000 viagens, 19%. Olha aí. Né? Então, no dia, é um dia. Que é no isso? dia. Não, ser fiel. Não. 10 Hoje viagem, você abriu o aplicativo, fez 10 viagens, ok. Dependendo do tempo? Pode ficar uma semana. Olha aí, cara. Então, quer dizer, uma semana, 2 semanas, não tem problema. Desde que... O que eles estão querendo fazer com isso? Te atrair. Você ficar só logado nele. Você ficar logado neles. Ué. Que eles não querem que você abra o outro aplicativo ali. Ele quer você. Então, quer dizer, existem meios, né, para que você se sinta mais acolhido e ganhe um pouco mais, né? Mas em contrapartida, você tem que ser fiel ao aplicativo que está te dando aquele suporte, né? Então, E é isso que eles entendem. então vamos pensar aqui. O que o ministro do Trabalho tinha que estar falando não era falando para a Uber ir embora se ela quiser. Era para ele estar criando um ambiente de negócio para outros aplicativos tão grandes quanto a Uber vir para o Brasil para eles fazerem essa disputa pelo entregador. E aí eles disputarem vocês, seja oferecer mais benefício, mais seguro, pagando mais, cobrando menos comissão. Sim, Seria sim. isso a lógica. Eu acredito que seria interessante nem sequer trazer outros aplicativos de fora, mas influenciar um empresário local a desenvolver o aplicativo. que legal, porque quando você influencia o empresário local, o que acontece? Tudo fica no Brasil. Olha aí, legal, né? Mesmo. Então, quer dizer, o dinheiro que essas empresas de fora levam para lá, ficaria aqui. Olha aí. Existem várias empresas brasileiras, inclusive goianas, que estão engateando. O que o governo deveria pensar? Vamos pegar o seguinte, já que as grandonas não estão, vamos sentar com esses empresários locais que já têm os aplicativos, vamos influenciar eles, vamos dar um suporte para que esse pessoal possa desenvolver e crescer no Brasil. Fica um tempo sem cobrar imposto do cara, já desenrola. Vamos fazer esse pessoal ser número 1 no Brasil, só que com as regras nossas. Né? Senta com os motoristas, taxa melhor. Corrida melhor. Hoje uma corrida é vergonhoso, realmente, de fato é vergonhoso ser 5h30, pô, o carro é meu. Ar-condicionado ligado. A qualidade do motorista por aplicativo hoje em Goiânia, vamos citar Goiânia como exemplo, Sim. É excelente, é carrão. Hoje você não anda em qualquer carro mais.
Os caras estão investindo, os caras estão comprando carrão, então quer Aluga dizer, carro, então aluga sempre carro carro caro, novinho e tal. carros sempre novinho, com ar-condicionado, um sonzinho bacana. Muitos desses motoristas ainda te oferecem um bombom, uma balinha, Quer dizer, o governo pensando nisso, vamos pegar então, já que as grandes empresas não estão valorizando isso aqui, vamos influenciar o empresário local, que já tem as empresas também de aplicativo, vamos dar subsídios, sei lá, isenção de imposto, nesse sentido vocês aumentam um pouco a taxa ali, porque não vai pesar no bolso do cliente, Ué. né? O cara, a passagem continua A mesma, a mesma, a até mesma um pouco coisa. mais barato, mas o cara ganha O mais. O cara cara ganha até um pouco pode mais. baixar um pouco a Sim. viagem ser mais barata, ganhar um pouco mais e desenvolve. E outra coisa, regionalmente, o empresário regional, ele vai saber o que aqueles grupos de motoristas quer. Porque, por exemplo, a necessidade do motorista de São Paulo, às vezes é diferente da necessidade do motorista do Rio, da necessidade do motorista de Goiânia. Você pode ter até uma prestação de Hoje, serviço mais personalizada. Estou falando prestação de serviço do aplicativo para o motorista, né? Hoje nós temos, pra você ter uma ideia, Adriano, aproximadamente, hoje um profissional por aplicativo, aí, a renda básica dele aí chega a 2.900, Olha né? aí. Então, quer dizer, no Brasil, existem cidades Média que é Brasil, né? mais, existem cidades em que é menos, só que no geral, essa é a básica, essa é a mínima. Então, no geral, hoje, esse profissional que trabalha dessa forma que a gente acabou de falar, 12 a 16 horas, até mais, ele vai ganhar muito mais. Então, quer dizer, o que é que o governo precisa criar, no meu ponto de vista, que deveria estar discutindo nesse momento, ao invés de cutucar as empresas para sair do Brasil, se não quiser se adequar, não é bem assim. Vamos sentar com essas empresas aqui, vamos fazer o seguinte, o que é que vocês precisam para valorizar o nosso pessoal, né? Aí é o diálogo certo, né? Que as empresas vão falar, olha, a gente precisa de isenção de impostos por um período X, ok. A 99, ela teve um período que ela é fácil de fazer, porque eles já fizeram. Eles já taxa zero. Por exemplo, sexta-feira, eles não cobram uma taxa de ninguém. O cara liga o aplicativo. Do motorista? Do motorista. Todo o ganho do motorista é 100% do motorista. Olha aí que legal. Então, quer dizer, para isso acontecer por, digamos aí, mais dias na semana, é um diálogo com o governo. É combinar, né? É combinar com os russos. Pô, que legal. E a gente e olha só, você trazendo o ponto de vista, o que eu vejo de grande problema é isso. Tem gente discutindo demais, tem especialista demais discutindo, falando o que tem que regulamentar, o que tem que organizar. E no final das contas, ninguém está escutando vocês. Exatamente. É importante, Adriano, eu sempre falo, eu sou um cara o seguinte, a ciência, o técnico, né, com a mão de obra, com o profissional que está na atividade, não pode ser desligado. São duas versões, essas são duas versões, porém essas duas versões andam juntas. É importante ter essa discussão com os técnicos, que eles estudaram, se formaram, se dedicaram. Ok, o ponto técnico, a gente respeita isso. Mas o ponto que está aqui em atividade, eu acho assim, a mesma coisa você pegar um engenheiro recém-formado e para ele debater um prédio com um profissional, um pedreiro, que já tem 20 anos de construindo prédio. O ideal é os dois sentar, porque os dois precisam andar junto. Exato. Então, a parte técnica de mobilidade, top. Os caras discutem umas ideias bacanas. Só que tem hora que eles colocam as ideias deles à frente da parte, da teoria mais importante, que é a parte de execução. Não pode ser. Nenhuma das duas são mais importantes que a outra. As duas precisam andar juntas. Quando elas andarem juntas, a discussão que está tendo hoje em Brasília não vai nem precisar existir dessa forma que está existindo. Porque senão, se for só a parte técnica, o que vai acontecer? Vai ferir muita gente, vai magoar muita gente, vai causar um desemprego de um tamanho estrondoso.
né? Não, olha só, eu tô nessa onda de discutir mobilidade urbana há tanto tempo que agora que você foi o cara que me trouxe o insight de pontos de apoio é muito melhor do que um monte de discussão e tal. Não, Cara, tem que escutar os caras que estão envolvidos. e é difícil fazer isso. Não é. Não é difícil fazer isso aí. Se existe hoje no governo uma secretaria, se existe hoje uma diretoria, um ministério que cuida disso aqui, é usar o ministério. É, porque a gente tem agora o Ministério das Cidades. É. Vamos ver se lá os caras pensam nas É usar os cidades agora, né? Não sei se os caras vão pensar na cidade ou o que, que eles vão pensar. Vamos Né? ver, né? Vamos ver o que esse povo apronta. Eu acho que já está aí entrando pro terceiro mês já eu acho que já deveria ter alguma coisa já, né? Deveria ter mostrado alguma coisa pra gente, né? Então a gente tá esperando. Não, né? mostrou que agora vocês vão virar pessoal do Correios, vai virar É, carteiro, é. você vai... Isso aí, assim, é uma... A gente fica brincando. Adriano, Cara, a gente é uma fica coisa brincando. Mas é tão surreal um ministro Não, falar isso. Eu acho que ele foi infeliz, não tem condição. Eu acho que ele não pensou direito. Peraí. Adriano, você tá esperando. Você liga pro aplicativo, imagina. Você tá atrasadíssimo. A partir das 9 Aí o horas da cara manhã fala- só. Primeiro que o aplicativo só vai funcionar a partir das 9 da manhã. Já começa aí. E 5 da tarde acabou. Rapaz, vou te falar um negócio pra você. Aí o cara te fala assim: não, que dia que é sua viagem? Que dia que é sua viagem? Não, é pra agora, não, filho. É correio aí. 7 dias, pelo menos. Temos nosso próprio tempo. É Legião Já Urbana. pensou? Não tem Temos nosso condição. próprio tempo. É nem- Aquele meme do Renato Russo entregando a caixinha do correio. É o seu iFood chegando aí. Não, eu vou te falar, viu? Não tem condição. Quando eu ouvi aquilo, falei, o ministro não deve ter. É alguém dublando Não, ele. não é É alguém possível. dublando Não, e não fazendo uma acredito, treta. não. O cara é muito inteligente. Eu não acredito que ele falou aquilo, não. Eu não acredito até hoje. Eu ouvi várias vezes. Mas não é possível. Se as empresas saírem do Brasil, vão usar o Correios. Aí eu fiquei trem. Não. Ou dublaram ele, ou o assessor dele foi muito mal, muito ruim com ele. Tava com raiva dele no dia e pediu pra ele falar aquilo, que não tem base, não, hein? Sem condição, né? Pô. E é quem é ministro do trabalho do Brasil hoje. Então, assim, é preocupante, mas, Miguel, eu vejo que, por exemplo, esse espaço que a gente está tendo aqui é um espaço que antigamente não se existia. A internet ajuda muito a gente a divulgar as ideias e a esperança é que esse relato seu, como representante dos motoristas aplicativos, que reverbera aí várias cidades, não só Goiânia, mas realmente a realidade de várias pessoas, possa chegar nas autoridades. A gente fala de Brasília, mas mobilidade urbana é competência constitucional da cidade, Sim, da sim. prefeitura. Então, né, quantos vereadores podem estar escutando a gente e começar a pôr a mão na consciência de que nós temos que ajudar Começaram do jeito do pensar. século XXI. Aquela ajuda do século XXI, não aquela ajuda do passado, que é assistencialismo. Exatamente. O assistencialismo, você falou tudo. Assistencialismo, não é isso que a gente está precisando. É o século XXI, né? Então, quer dizer, não está aqui pedindo umas SEMAS, uma caridade, alguma coisa assim. Né? O que a gente quer é que a cidade entenda que essa é uma profissão que chegou, é uma profissão que fomenta a economia e fomenta muito bem, né? É uma profissão que não vai embora, independente dos aplicativos grandes ficarem ou não no Brasil, vai surgir outros. Então essa profissão ela não vai embora. Agora, criar mecanismo para abraçar essa nova categoria, abraçar esse novo grupo de profissionais, né? No passado, bem no passado, quando surgiu os aplicativos, até concordo, era realmente um bico, era realmente muitas pessoas usavam apenas para se locomover, para trabalho. Os próprios aplicativos vendiam essa Veio ideia. como para ser Eles vieram para ser um bico, uma renda cara. extra, né? Eles vieram para isso. Só que isso foi mudando. Então, mudando no âmbito mundial e também no Brasil. Chegou no Brasil e agora isso é uma profissão, né? Está determinado e é um ponto, né? A cidade precisa entender isso como profissão.
Eu acho que o que está faltando, Adriano, é o poder público entender que os aplicativos não são mais um extra, não é um puxadinho. É uma profissão que chegou, uma modalidade nova que chegou nas cidades e que elas não vão sair. Quando eles tiverem esse pensamento, quando eles clarear a mente para esse pensamento, eles vão criar mais segurança para esses profissionais que andam dia a dia na rua. Eles vão criar mais mecanismo para que os moto-entregadores sofram menos acidentes. Por exemplo, hoje existem os taxistas. Os taxistas hoje eles têm a liberdade de andar no corredor de ônibus. Aquilo ali desafoga o trânsito. O motorista de aplicativo ele não pode. Se ele entrar, ele vai ser multado. Olha um ponto para ser pensado. É esse tipo de segurança que o profissional por aplicativo precisa. Que a cidade cuide dele como profissional, quanto profissional, né? E não como um coitadinho. Precisa de uma caridade. Não. É um profissional que está levando mantimentos para dentro de sua casa. Então a cidade, trazendo ele, tem que regulamentar. Ótimo, vamos regulamentar, mas vamos dar também, junto com a regulamentação, a liberdade para eles se locomoverem na cidade, sem que eles tenham que, qualquer momento, estar levando uma multa, né? Qualquer momento está sempre parado. Então, quer dizer, cuidar desse pessoal nesse sentido, é esse tipo de cuidar que os profissionais precisam, que o governo crie esse tipo de mecanismo, abraçando essa categoria, né? Repito, corredor do ônibus, ele é do ônibus, mas os taxistas usam. Ali desafoga o trânsito. Hoje nós temos, só em Goiânia, cerca de 18 mil motoristas profissionais de aplicativo. Quer dizer, esses 18 mil, se esse pessoal pudesse usar o corredor do ônibus, o trânsito não fluiria melhor para os demais? Flui mais para todo mundo. A teoria que tem na teoria de transportes, que é o que a gente chama de curb rights, né? Você dividir o meio-fio, você compartilhar aquela área do ônibus com até outras empresas de ônibus, micro-ônibus, o carro que está transportando passageiros e tal. Isso, por exemplo, acontece em muitas cidades do Brasil, a questão de você estar com mais de um passageiro, você tem alguma liberdade de usar faixas, né? Em São Paulo acontece isso, né? Se você leva mais, eles criam faixas, corredores de transporte preferencial, que se você tiver mais de uma pessoa, você pode transportar aquele e se enquadra muito bem ao aplicativo, porque o cara sempre está ele mais o cliente, mais uma ou outra, duas pessoas. Então, assim, é o que você falou, é muito mais pensar mobilidade urbana para melhorar a vida dele do que ficar discutindo a questão de direitos. E você falou pontos, não são coitadinhos, né, Miguel? Não são. O que acontece é que a gente observa que quando se discute a ideia de profissional por aplicativo, sempre vem aquela pontinha do coitadinho do profissional. Não é isso não, gente. Entendeu? É duro. Não é isso não. São profissionais, são pessoas que é qualquer outra profissão. A diferença é que ele é um motorista particular. Seu. Já imaginou? Antes só tinha o táxi. Você tinha que ligar numa central. O cara levava meia hora para chegar na sua casa. Cobrava um absurdo. Hoje não, você tem um carro barato na sua porta. 2 minutos o cara chega. É isso mesmo. É o seu motorista. É um profissional. Parando pra pensar por esse lado, tá barato pra caramba, né, pô? Né? Você tá com um cara na sua porta ali pra te pegar, tá com um motoboy na sua porta. O seu lanche chega na hora, quentinho. Olha aí. Né? Então a cidade precisa entender essas coisas. Eu fico triste quando eu vejo situações de grupos de pessoas que maltrata o profissional delivery. Como se o cara... Peraí, não é um favor não, ele tá trabalhando. E você tá descansando. E ele tá te levando o seu mantimento na sua porta. É isso mesmo. Por que tratar mal o cara? Exato. Entenda que ele é um profissional igualzinho a você, só que categoria diferente. Exatamente. Miguel, você sabe que se deixar aqui, a gente fica aqui o dia todo conversando, né?
nós temos um horário, o pessoal chega uma hora que o episódio tem que terminar, porque senão o pessoal já pula para o outro podcast e tal. Então eu queria te pedir suas considerações finais, o que você quer passar de mensagem para a nossa audiência, para o pessoal do Transportar e Preciso, que muitas pessoas são de outras áreas do transporte que acompanham o nosso podcast e que muitos são usuários de transporte por aplicativo, seja pedindo delivery, seja pedindo o carro para poder se locomover. Qual a mensagem que você quer passar para esse pessoal aí? O microfone é seu, fica à vontade. Em primeiro lugar, Adriano, quero agradecer por participar, tá? Do podcast que Transportar é Preciso, né? Eu me sinto honrado de estar aqui com você. E eu quero dizer o seguinte, a gente, quando nós pensamos em aplicativos, né? Em que todos nós possamos entender o seguinte, um pai, uma mãe, tanto em cima de uma moto, quanto por trás do volante. Se todos nós tivermos essa consciência de que quem está indo ali na sua porta é um ser humano, as coisas começam a mudar a partir dali. E respeitar esse profissional como ele deve ser respeitado, como um profissional. A gente demorou muito, Adriano, para quebrar alguns tabus em Goiânia, com muitas manifestações, né? Existiam, infelizmente, pessoas que achavam que o profissional por aplicativo ele era obrigado a ir a isso, aquilo, dentro do carro. E a gente teve que fazer algumas manifestações, né? Inclusive, uma das últimas teve mais de 1.500 participantes, onde a gente chamou a atenção da mídia, onde a mídia começou a abraçar a nossa causa, né? Onde a população começou a entender quem são esses caras. Começou a entender que esses caras são seres humanos que estão ali, né? E é isso, a mensagem que eu deixo aqui é de que mais consideração, quando você vê um motorista, ajude ele. Como? Porque às vezes a gente nunca sabe quem nós estamos transportando. Então, atenção, o motorista ele é fácil de ser identificado, ele sempre anda mais devagar, né? Então não buzine na traseira do rapaz. Ele tá tentando achar um endereço, ajuda o cara. Ajuda ele. Então é fácil de identificar, né? É ajudar esse pessoal a se locomover dentro da cidade até que seja criado algum mecanismo, né, da parte do governo que ajude ele definitivamente, né? Então eu fico muito honrado de estar aqui, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição sempre que precisar. Tá? Ganhei um livro. Eu já ia fazer essa puxadinha, já ia falar do livro. O Miguel já tem um livro dele. Se você não tem um livro Transportar e Precisa, você pode ir lá na Amazon. Tá autografado. Autografado, o livro, Vai na Amazon, adquire o livro Transportar e Preciso, né? Muito obrigado. Miguel, eu que agradeço. Realmente, a contribuição de quem está envolvido sempre é importante. Por isso que a gente sempre, no nosso podcast, tenta trazer pessoas envolvidas naquele assunto, né? Para realmente a gente fazer um debate legal. E se você gostou desse episódio, se gostou do formato do nosso episódio, acompanhe, seja no YouTube, seja no Spotify, né? Seja no meu canal, lá no Adriano Paranaíba, seja no canal da Roundabout Production, seja no canal... Nós temos hoje muita distribuição, o Instituto Miss Brasil está distribuindo nosso podcast, você tem aí o BR61, portal de hub de podcast, também está distribuindo. Então, o que não falta é lugar para você acompanhar, onde quer que você acompanhe, marca lá, favorita, para você não perder nenhum episódio do nosso podcast. Transportar é Preciso. E, Miguel, a última coisa que eu preciso te perguntar, suas redes sociais, passa aí para a galera. Quem quiser te seguir? Instagram nosso é Miguel Veloso Oficial, sem o, só com um O, né? Miguel Veloso Oficial, o TikTok Miguel Veloso Oficial, você vai ver muitos trabalhos lá, principalmente com relação ao que foi dito aqui, na liderança comunitária, né? E muitas defesas nossas com relação aos profissionais por aplicativos, né? Então acompanhe lá. Miguel Veloso Oficial, Instagram, TikTok, Facebook, é só isso. Show de bola. E você que acompanha a gente, tá ligado que transportar é preciso e o embarque é imediato. Não perca os nossos próximos episódios. Valeu você ter escutado a gente até agora. Valeu, moçada. Obrigadão.